Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais uma aula de PDS. Hoje estamos aqui para estudar priorização de requisitos e acompanhamento das atividades. Estamos eu e o professor Breno Lísio Romano, que vai destruir com vocês agora nos conhecimentos. Falou, galera, é isso, tamo junto. Bora, Breno! Vixe, começamos bem, hein, gente? Galera, tarde, tudo bem? Bom, vamos lá, sem delongas, né, Luiz? Como o Luiz comentou, falar sobre priorização é o foco de hoje, né? E alguns recados. Lembrando então que hoje estamos gravando a aula dia 20/8, nós fizemos reuniões aí com todos os módulos e com os desenvolvedores. É, Deixar claro e registrado no vídeo que o módulo 5 ninguém apareceu e Nenhum picareta. nenhum picareta veio dar a cara na reunião das 3h30 e nenhum desenvolvedor às 16 horas, só para deixar registrado, né? Mas aí, tirando brincadeiras à parte, né, a ideia era dúvidas, então não apareceu, tudo bem. O foco dessa semana, mais uma vez, vai ser a questão de finalizar agora efetivamente o levantamento de requisitos, atividade 10 aí com analistas e DBAs. E na semana que vem, a gente vai ter a finalização da atividade dos desenvolvedores, que são os templates. Inclusive, vai ser apresentado para vocês aí como proposta dos desenvolvedores interpessoais o processo de votação e escolha, né? Bom, essa atividade de requisitos vocês já criaram no Kanban, vocês precisam estar atualizando no SVN, nesse endereço. Reforço, os 4 primeiros módulos a gente fez uma revisão, tiramos dúvidas, então a gente fica um pouco mais tranquilo, apesar de ter coisa para trabalhar, né, Luísa? Assim, sempre tem, porque fazer requisitos não é fácil, a gente tem que sentar a bunda lá mesmo, trabalhar, fazer reunião, usem o Teams para isso. O módulo 5 dá um pouquinho de preocupação, porque a gente não fez a revisão, mas a gente se coloca à disposição, né, Luiz, aí na semana para estar trabalhando e ajudando junto com vocês. Semana que vem não tem discussão, não tem desculpa, não tem nada. A gente precisa fazer uma revisão dentro dos 30 minutos. E se não der tempo, a gente marca para os módulos que não deu tempo para uma outra revisão. Então a gente vai ter reuniões no dia 27, a partir das 2 horas da tarde. Então as 2 com o módulo 1, às 2h30 módulo 2, às 3 módulo 3, 3h30 módulo 4 e às 16 horas o módulo 5. Importante a participação de todos, e inclusive de todos, e nesse momento eu reforço inclusive os desenvolvedores, tá? E o que nós vamos ensinar a partir de agora, que é a priorização de requisitos, é fundamental que já esteja no documento para que a gente faça a revisão. Bom, sobre priorizar requisitos, nós conversamos muito há 2 semanas atrás, né? Que o requisito ele é fundamental, pensando no impacto que nos dá se a gente não fizer um bom entendimento sobre o que tem que ser desenvolvido no nosso sistema, focando principalmente em requisitos funcionais, que é aquilo que o usuário vai estar utilizando. Bom, priorizar requisitos nada mais é do que falar quais são os requisitos mais importantes do ponto de vista do usuário em relação a um determinado sistema, um determinado módulo. Não é assunto para técnico, é um assunto que a gente trabalha principalmente no ensino superior, mas mais na pós-graduação. Só que é uma forma da gente também ter essa experiência de desenvolvimento, a gente traz um pouquinho disso para o técnico, sem profundidade. Então por isso que a gente não vai explicar e detalhar como que funciona por trás dos panos o processo de priorização, a gente vai aplicar algo pronto. Então a gente vai usar o método da análise Kano. Eu sou um cara aficionado pelo mundo oriental, os japoneses, na minha opinião, tirando a parte boa aí de animes, né, de jogos, eles na parte de desenvolvimento, na parte de produção, eles são fantásticos, né? Tem muitas coisas na engenharia de software que foram eles aí que trouxeram e melhoraram, principalmente por conta do impacto depois da Segunda Guerra Mundial. O próprio Kanban é uma ferramenta japonesa, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. E esse método ele é do Kano, é um japonês. Então a análise Kano, que é o método de priorização, é o que a gente vai estar aplicando no projeto. E esse método ele considera, imagina que a gente tem o 30 passando aqui perto, mas não tem problema, ele está longe. Imagina aqui que a gente tem 2 dimensões para priorizar. A dimensão satisfação do cliente
em relação ao cumprimento, ao preenchimento de um requisito. E a combinação dessas duas dimensões, o trem resolveu passar bem agora. E tá buzinando, deve ter gente na linha ali, né? Querendo sacanear o maquinista. Falando nisso, Luiz, você assistiu aquele seriado Snowpiercer da Netflix? Não assisti, velho. Porra, é muito top, cara. Muito legal. Tem a ver com trem maquinista aí. Tô falando isso enquanto o trem passa, pra ele não buzinar de novo. Ó. Ainda bem que você tem TV na tua casa, né, Breno? Ainda bem, né? E aqui, não tô nem aí, viu, Luiz? Não vou digitar isso aqui não. Vai desse jeito e deixa arder. Com certeza. É aula ao vivo. Quem É, sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Se a gente tivesse no IF ia ser outros barulhos. Então vamos lá. Voltando agora a sério, ó. O que o tal do Cano fez? Ele combinou a questão da satisfação do cliente em relação ao cumprimento de um requisito. E aí ele começou a categorizar requisitos. Então, por exemplo, o requisito obrigatório, que é aquele que, assim, se não tiver no sistema é muito ruim, porque o usuário ele vai ficar putão, ele considera aquilo como pertencente ao sistema. Você consegue enxergar o requisito obrigatório com um comportamento aqui, ó. Se você não cumprir, ou seja, eu vou andar aqui no meu eixo X para a esquerda, o não cumprimento do requisito vai trazer uma insatisfação muito grande para o cliente. Mas se você cumprir, o requisito ele vai tendo um comportamento, uma curva dessa forma, que quanto mais perto do cumprimento, mais satisfeito ele fica, mas tendendo uma satisfação ao zero, porque ele já espera aquilo. Então o requisito obrigatório, ele traz um sentimento de satisfação só da questão negativa, ele não traz a questão positiva. O inverso disso são os requisitos atrativos. Se a gente não fizer um requisito que pode ser considerado atrativo, por exemplo, uma notificação no sistema poderia ser um requisito atrativo. Se não fizer, não vai impactar, né? Então, assim, o não cumprimento daquele requisito não vai mexer em nada em relação à satisfação do cliente. Mas o cumprimento de um requisito atrativo vai deixar o cara felizão, vai deixar o cara alegre. Então a gente pode perceber que o requisito atrativo ele tem um comportamento de curva para o positivo. A gente tem um terceiro tipo, por exemplo, que são os requisitos lineares ou unidimensionais, que são muito importantes também, que se a gente não cumprir, o cliente fica muito insatisfeito, mas se a gente cumprir, o cara fica muito satisfeito, né? Isso aqui é legal de saber, porque se a gente estiver lidando com um cliente real, você consegue massagear o ego do cara, agradando ou não ele, com o cumprimento de requisitos atrativos ou requisitos obrigatórios. Então por isso que é muito importante. Para nós, no projeto, obviamente a gente vai priorizar requisitos obrigatórios e requisitos lineares. E vai deixar o desenvolvimento para um segundo momento aquilo que seria atrativo ou que é indiferente, enfim, que não importa. Então, essa daqui é a teoria que a gente tem por trás da análise Cano. E como que funciona? É muito fácil. Eu comentei com alguns de vocês hoje, né, Luiz? É muito fácil. A gente tem que responder para cada requisito. A gente responde uma pergunta. Quem responde? O cliente. Como que ele se sentiria se aquele requisito estivesse feito? E a gente responde a mesma pergunta na negativa. Como que ele se sentiria se aquele requisito não tivesse feito? E tem um padrão de respostas. Existem apenas 5 respostas, tanto para a pergunta positiva quanto para a pergunta negativa. Ele pode responder, se o requisito acontecer, como que você se sentiria? Eu posso falar, eu adoraria, mas não é imprescindível. Eu posso falar, é imprescindível. Eu posso falar, indiferente. Eu não gostaria, mas eu posso conviver com isso, ou inaceitável. E essas mesmas respostas a gente tem também para a pergunta negativa. E o que o tal do Cano fez, que eu acho fantástico, particularmente falando? Ele, a partir da combinação da resposta positiva com a resposta negativa, em relação a esse padrão de respostas que a gente tem, ele padronizou, ele criou uma regra que está nessa matriz. Por exemplo, o gostaria para a pergunta positiva com gostaria para a pergunta negativa, vocês concordam que ele não pode gostar que esteja e ele também não pode gostar que não esteja? Não faz sentido. Então, isso daqui daria um requisito que. O que? Ele é um requisito questionável. Notem aqui
O questionável está falando assim, meu filho, você não sabe o que você quer. Ou você quer ou você não quer. Analisa isso de novo para a gente. Outra questão. Resposta positiva, gostaria. Resposta negativa, esperada, não me importo ou convivo com isso, traz um comportamento de um requisito atrativo, que é aquele requisito que a gente pode deixar para um segundo momento, que vai ter um impacto positivo na satisfação do cliente, mas não tem um impacto negativo, que é essa curva que está aqui, ó, essa curva de cima. Uma resposta positiva de gostaria, com uma resposta negativa de ele não gostaria, isso aqui, obviamente, ele vai ser um unidimensional, e a gente tem aqui combinações, o M é o must be, que é o obrigatório. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? A combinação das respostas positivas e negativas vai seguir aquela regra da matriz. É importante vocês saberem que existe uma regra por trás, que é aquela matriz. Vocês não precisam decorar e não vão ter que fazer nada na mão. A gente vai mostrar como que faz. Mas aí os requisitos eles vão ter, então, na verdade, 6 tipos. O indiferente, ou seja, essa funcionalidade, se você fizer ou não fizer, tanto faz. Resumindo, se der indiferente, a gente nem tem que fazer. A gente pode tirar. O obrigatório, que é aqueles que nós temos que fazer de toda forma, que a gente vai estar priorizando. O atrativo, que é aqueles que impactam na satisfação positiva do cliente. O unidimensional é aquele que está no meio, né? Aquele que impacta negativamente, mas impacta positivamente. O reversível é aquele que talvez o cliente esteja com dúvida. Você está falando que é uma coisa, mas é outra. E o questionável é que as respostas positivas e negativas elas foram contraditórias. O cara tem que obrigatoriamente refazer. Então o que vocês têm que ficar atento no de vocês? Se der reversível e questionável, vocês têm que dar uma olhada de novo. Se der indiferente, nós não vamos fazer. E se der obrigatório, nós vamos fazer no primeiro momento. O unidimensional a gente vai fazer no segundo momento e o atrativo a gente vai fazer no terceiro momento. Essa é a regra que a gente tem que trabalhar. Tá? Mas como que a gente vai fazer isso? Aí fica a referência do grupo de pesquisa que eu faço parte, da onde eu fiz o mestrado e doutorado, que a gente montou uma planilha que já trabalha com toda essa manipulação por detrás dos panos. Então eu vou compartilhar minha tela aqui, rapidamente. Compartilhando a tela. Essa planilha ela vai estar disponível para vocês. O legal dela, o que vocês têm que preencher? Por exemplo, aqui você tem lá o requisito funcional 1. Aqui vocês vão colocar a descrição do requisito. E aí, vocês vão ver aqui, ó, qual que é a resposta positiva? A resposta positiva, como que eu me sinto com aquele requisito existindo? Eu não me importo. E como que eu me sinto se ele não estiver presente? Eu convivo com isso. Ele deu indiferente. Então ele já vai aplicar a fórmula para nós automaticamente. Percebe? Isso aqui é fantástico. Então, essa primeira aba é a aba que vocês têm que preencher. Essa segunda aba aqui embaixo, que tem as regras de cano, é exatamente aquela matriz que eu mostrei no slide e a gente não vai estar mexendo com isso. Então vocês não têm que trabalhar com essa segunda aba. Bom, mas como que vocês vão manipular isso na prática? Aí que vem a sacanagem do processo. Nós não temos efetivamente clientes, concordam? Então nós vamos simular como se cada membro do nosso módulo fosse um cliente. Então cada um de nós, como membros do módulo 1, do 2, do 3, do 4, do 5, vai preencher essa planilha com a sua percepção. Então vamos supor que eu e o Luiz estivesse num módulo. Eu estaria fazendo as minhas respostas, o Luiz estaria fazendo as respostas para ele dentro do módulo que a gente estaria. Vocês têm 5 ou 6 dentro de cada módulo, então a gente vai ter 6 planilhas, por exemplo. E aí eu vou abrir, já vou aproveitar aqui e vou abrir então o documento de requisitos para vocês perceberem de que forma que vocês vão estar trabalhando na prática. Na prática, então, os requisitos têm que estar prontos. Então essa primeira parte, requisitos funcionais, já tem que estar finalizado. Mesmo que não esteja com a revisão minha e do Luiz, que vai depender de um detalhamento, mas tem que estar finalizado. Então percebam uma coisa,
priorização é só de requisito funcional, não existe priorização de requisito não funcional. Por quê? Todos os requisitos não funcionais têm que ser obrigatoriamente feitos, eles já são obrigatórios. O requisito funcional que pode ser atrativo, unidimensional, questionável, enfim. E aí o que vocês vão fazer? Nessa parte de priorização, vocês vão fazer uma tabela para cada um dos membros do grupo, que vai ter exatamente a quantidade de requisitos funcionais que tem aqui em cima, nota que tem 9. Vocês vão preencher a planilha. O resultado que der aqui na planilha vai dar um resultado, eu vou copiar esse resultado para esse membro da equipe. Vai fazer a mesma coisa para cada um dos outros membros. Então está aqui o preenchimento para todos os membros. E aí, vocês vão ter que fazer, os analistas e os DBAs, faz uma média ponderada. Ou seja, vocês vão quantificar qual foi a maior quantidade de priorização para o primeiro requisito. A maior quantidade foi deve ser feito. Então ela vai aparecer aqui. Vai fazer isso para o segundo requisito, para o terceiro requisito, até o último. Ah, mas empatou. Vamos supor que a gente tem 6 membros no módulo 1, que teve 3 respostas obrigatórias e 3 respostas atrativas. O que eu faço? Choro? Não. A gente vai pecar por excesso. O que é pior? A gente não cumprir um requisito obrigatório ou um requisito atrativo? É pior a gente não cumprir um requisito obrigatório. Então, se eu tiver um empate de obrigatório com atrativo, vocês vão deixar obrigatório. Se eu tiver empate de obrigatório com unidimensional, vocês vão deixar obrigatório. Se vocês tiverem um empate de unidimensional com atrativo, vocês vão deixar unidimensional. Então, o atrativo é o que sempre vai deixar para trás. Se tiver indiferente, vai deixar indiferente, aí depois ele é o que tem menos prioridade. E questionável e reversível a gente não pode ter nesse momento de média ponderada. E já vai ter que ter feito uma nova análise para tirar questionáveis e reversíveis. Tranquilo? É isso, né, Luiz? Essa questão da priorização, eu acho que a dinâmica ficou clara. Perceba que precisa da participação de todo mundo, não tem como, tem que ter todos, porque se não tiver resposta de um, não vai ser possível fazer a média ponderada. E é a partir dessas informações aqui que a gente vai priorizar o desenvolvimento na hora que a gente for efetivamente colocar a mão na massa em relação a código, né? Isso é bom que vai forçar os desenvolvedores, né, a ler pelo menos, né? Com toda certeza, é exatamente isso. Todos vão ter que ler o requisito, dar o feeling, inclusive se não concordar já vai cornetar se não concordou, e depois vai estar priorizando, né? Bom, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou continuar por aqui mesmo, Luiz, para aproveitar a tela compartilhada. Bom, a outra atividade que a gente tem para a semana, ela é a atividade do template, que já estava bem discutido, né? Vocês têm, então, 3 grupos. Se eu não me engano, a Nicole é a líder dos 3 grupos. Então, na semana que vem, no dia 27, a gente vai ter uma reunião com todos os desenvolvedores. Essa reunião vai ser às 13h30. Nesse momento, vocês vão mostrar para mim e para o Luiz os templates, para a gente ver. E vão mostrar também como que vai ser o processo de votação. E às 14 horas, a Nicole, junto com o interpessoal, já vai disparar a votação. E aí, de acordo com as regras, eu não sei se vocês não definiam 1 dia, 2 dias, 3 dias para votação, aí a gente vai ter o resultado do template vencedor, porque a atividade que a gente vai estar passando para vocês na semana que vem já vai envolver tanto o requisito quanto o template vencedor, né? Bom, então as atividades dessa semana vai ser a finalização aí de requisitos e do template. E aqui nesse momento eu gostaria já está terminando, tá, gente? Mas eu gostaria de reforçar então que a partir dessa semana agora, a partir do dia, deixa eu olhar aqui no calendário, 24 então, a gente já vai ter os nossos monitores de PDS. Esse ano nós temos um privilégio de ter 3 monitores com 3 perfis que se complementam, por isso que eles viraram monitores de PDS. Então, a Vitória, o Henrique e o Thiago, eles vão estar trabalhando aí nas nossas monitorias, pelo próprio Teams, no canal Plantão de Dúvidas. Então eles vão startar uma reunião e vão estar lá disponível para tirar dúvida de vocês. Então a Vitória vai estar aí das
18 às 19, tanto da terça e da sexta. O Henrique vai trabalhar na parte da manhã, na segunda das 9 às 10, na quarta das 7 às 8, e o Thiago a gente deixou focado 2 horas no sábado, das 10 ao meio-dia. Vale reforçar que sempre são monitores quem teve destaque no projetos anteriores, então nós confiamos muito neles, mas também deixar claro que eles não são obrigados a saber tudo. Eles estão lá para apoiar, se eles não souberem, tentar ajudar, e depois, se for o caso, vir atrás de mim, do Luiz, para tentar ajudá-los aí em questão das dúvidas. Mas a gente confia muito, eles estão recebendo bolsa para isso, então usem e abusem dos serviços deles. Então eu queria aproveitar a oportunidade para mostrar o vídeo deles aqui, né? Então vamos começar aqui com o vídeo do Bissoli. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Henrique Bissoli, eu fui administrador de banco de dados no projeto Gerações, que foi do quarto ano do ano passado, e esse ano eu faço engenharia de controle e automação no IFE e vou ser monitor de PDS, e vocês podem me procurar com qualquer dúvida que tiverem em banco de dados e também um pouquinho de análise de sistemas. Ok? Muito obrigado, valeu, falou! Valeu, falou! Bom, então o Bissoli, vocês perceberam, ele foi DBA, ele mandou super bem com o banco, mas para ser banco você tem que manjar de análise, podem usar e abusar do Bissoli aí em relação à análise. E agora vamos pegar o vídeo da Vitória. Deixa eu abrir aqui. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória e eu sou a nova monitora de PDS de vocês. Meus atendimentos ele vai ocorrer de terça e sexta, das 6 às 7 da noite. Eu tenho mais facilidade na parte de análise e de banco de dados, mas se aparecer algum dev lá pedindo socorro, a gente pode ajudar sem problema nenhum. Eu aguardo vocês lá. Tchau, tchau. Ela foi modesta, né, Luiz? Porque ela foi desenvolvedora 2 anos atrás e ela foi monitora no passado. Então a Vitória pode usar e abusar em todos os níveis aí, né? Sim, tem bastante experiência, viu, pessoal? Aproveitem a monitoria dela. E a câmera dela é melhor que a dos outros. Só por quê. E o último aqui, o Thiago. Beleza, para quem não me conhece, eu sou o Thiago, né? E eu fui desenvolvedor ano passado no projeto de PDS e esse ano eu vou estar sendo monitor aí de vocês. A minha monitoria vai ser das 10 ao meio-dia, todo sábado, e o objetivo dela é o desenvolvimento. Vai ser focado em desenvolvimento, mas qualquer dúvida de banco de dados eu também posso ajudar. Beleza? Valeu! Beleza? Valeu! O Thiago com Piercing. um piercingzinho. Javali. Tá bonito, menino, né? Acho que ninguém conhece ele, mas assim, ele manda muito bem, gente, aí na questão de desenvolvimento. Então o pessoal que está trabalhando aí com o template, depois a gente vai começar com uma padronização do template e o desenvolvimento efetivamente. Então usem e abusem do Thiago, que ele ajudou muito vários módulos do ano passado, né? Mas eu também falo que ele consegue contribuir também na questão do banco, né? Porque quem desenvolve precisa aí da interação do banco. E é isso, gente. Na verdade, a aula ela foi bem curta aí. A ideia foi focar principalmente aí na questão da priorização mesmo, focado aí nos requisitos. Na semana que vem nós vamos ter as nossas reuniões, não deixem de participar todo mundo, e depois a gente vai decidir, eu preciso ter uma conversa com o Luiz, se a gente já vai fazer uma apresentação ou se a gente faz mais uma atividade para ter a apresentação, até porque a gente não tem muito mais a regra de bimestre, né? A gente tem um pouco mais de liberdade aí, pensando inclusive em notas. Então eu acho que a gente consegue andar um pouco mais no projeto, né, Luiz? E aí Sim. Talvez fazer casos de uso já com os protótipos dentro do próprio template, e aí sim a gente faz uma apresentação de vocês até para ganhar um fôlego. Eu queria agradecer então vocês mais uma vez, vou deixar pro Luiz encerrar daquele jeito dele lá. Valeu, gente! Salve, galera! Muito obrigado pela participação, pela audiência de vocês. Espero que todos tenham assistido esse vídeo até o final para ver nós aqui, né, dialogando, conversando, os nossos monitores. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Vamos fazer uma observação aqui, Luiz. Quem assistiu o vídeo até agora, manda uma mensagem para mim e para o Luiz que vai ganhar meio ponto na média. Pronto, é isso aí. Falou. Valeu. Beijo. Tchau. Beijo.